Bem, já está começando a gravar. Boa tarde ou boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, né? A aula de hoje ela está sendo referente a uma reposição, né? Porque dia 15, não, dia 17, numa quinta-feira, eu não pude dar aula. Então, estou aqui gravando para vocês e a aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, né? A gente vai dar a outra parte quando voltar ao recesso, né? E a aula de hoje em específico vai tratar sobre clima, climatologia. Só que, como bom explicar já antes que o clima ele conversa muito com a vegetação ela depende do clima e vice-versa. Então, por isso a gente tem que considerar essas duas aulas como juntas, assim. Então, tá bem, vamos iniciar. Eu quero falar primeiro um conceito inicial, diferenciar tempo de clima. O tempo, no caso, né, não o tempo de horas e tal, mas o tempo aqui, na geografia, ele se trata de um estado geral da atmosfera em um determinado momento, em um determinado dia, ano, entendeu? Uma definição aqui. Condição atmosférica momentânea ou passageira. Um exemplo é a previsão do dia. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. Geralmente, para fazer o estudo do clima de uma região, você precisa de no mínimo uns 30 anos e aí você vê se aquelas características elas continuam permanecendo ao longo desse tempo. Então, uma coisa para a gente exemplificar o clima é a Amazônia chuvosa, o Saara seco, as chuvas de verão, né? A gente sabe que essas coisas elas costumam acontecer todos os anos, mas por conta das condições climáticas daquele local. O clima é uma condição, como já disse, permanente e é uma variável que descreve o tempo, né? Ele trata média temperatura, umidade do ar, precipitação e pega aquilo tudo, faz uma média para poder definir o clima de uma região. Então, dados esses conceitos, eu quero diferenciar com vocês o que são os elementos climáticos e os fatores climáticos. Os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que variam no tempo e espaço, certo? E é um atributo básico assim para poder definir o clima de uma região. Aí nos elementos climáticos a gente tem radiação, temperatura, pressão e umidade. Já os fatores climáticos, eles são elementos que influenciam no clima de uma região, né? Podem ser elementos naturais ou não naturais. Agora, descrevendo cada tópicozinho desse em especial, vamos falar primeiro sobre os elementos climáticos. Radiação é todo o calor recebido pela atmosfera. Isso significa os raios solares, os seres vivos, né? Os elementos naturais e artificiais, né? Que a gente tem, vamos dizer, natural, de meio ambiente, né? E artificiais a gente pode dizer são os carros, as indústrias e tudo bem, tudo que reflete calor, entendeu? Já a temperatura, deixa eu ver aqui. Tá. Já para falar sobre temperatura, você mensurar o calor na atmosfera, né? Que a gente estuda isso em física, tem um pouco disso em química e também tem em geografia, que é uma matéria muito interdisciplinar. Agora você vai mensurar o calor, né? Medir em graus Celsius, ou em Fahrenheit, ou em Kelvin. E é isso. Basicamente, medir a energia térmica na atmosfera. Para falar de pressão, é o peso exercido pelo ar, né? Sobre a superfície terrestre, sobre qualquer superfície e tal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar, ele não é o ar, tipo, não é nada. Ele, na verdade, possui massa, possui um peso. E esse peso, né, ele é medido, né,
pela pressão e tal, atmosférica. Tá bem, vamos falar sobre umidade, que pode ser um pouquinho complicado de entender, mas é básica, vamos dizer assim, é a quantidade de vapor de água na atmosfera. É aquela... Você tem um oceano, você tem um rio, aí a água vai evaporar, ela vai ficar solta, espalhada pela atmosfera, formando as nuvens, certo? E a umidade absoluta, ela... Tá, não, primeiro a gente pode falar também de ar úmido e ar seco. O ar úmido é onde tem uma alta concentração de água, certo? E o ar seco é onde tem uma baixa concentração de água, entendeu? Naquela região, naquela atmosfera, naquela parte da atmosfera. A gente pode falar também de umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, né? Vamos dizer, até atingir o seu ponto de saturação, que pode ser 100%, né? Não tem como ser mais que isso, mas... Já a umidade relativa do ar é a quantidade de água presente no ar em relação ao seu ponto de saturação. O ponto de saturação é 100% e a umidade relativa, vamos dizer que a gente escuta muito dizer no jornal, né? A gente vê previsão do tempo assim. A umidade relativa pode estar entre 40%, pode estar entre 50%. Em locais mais secos, ela pode estar em 10 né, medidas assim. E... Tá bom, deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar que eu tenha esquecido. Tá, o deserto tem a baixa umidade, logo retém pouco calor. Isso é importante a gente manter essa relação, eu vou explicar mais ao longo da aula. E onde a umidade é alta, a sensação térmica tende a ser maior. Então, isso tudo a gente também vai entender com os fatores climáticos. Vou explicando mais à frente. O ar é uma coisa que a gente pode observar também, que pessoas que moram, tipo assim, no Rio de Janeiro, próximos ao oceano, né? Próximos a um corpo d'água, o ar que está saturado de umidade, você tem uma dificuldade maior para o seu suor, para ele poder evaporar, certo? Porque já tem já tem tanta umidade no ar que isso aqui meio que você que tem que se virar, não vai ter mais dificuldade e tal. E é isso. A umidade resulta na baixa amplitude térmica e vamos definir, né? A amplitude térmica também é um conceito, eu poderia ter colocado aqui, mas é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura baixa. E quando dizemos que a umidade relativa é 60%, significa que o ar está com 60% da sua capacidade máxima de água, né? 60% de 100. Meio que repetir as coisas aqui, mas espero que tenha ficado claro e caso tenha alguma dúvida, sempre podem me mandar. Tá bem, agora vamos aos fatores climáticos. Eu também vou explicar um por vez. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, os fatores climáticos são todos esses, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vamos falar primeiro sobre a altitude. Deixa eu tirar daqui na frente. Tá bem, em regiões mais altas a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de a irradiação também ser mais diminuta. Regiões mais altas, eu botei aqui um exemplo, né? A cidade de São Paulo, que está a 750 metros de altitude. Então, a coluna de ar ela acaba sendo menor, certo? Logo, também a pressão atmosférica tende a ser menor. Já a cidade de Santos, que fica no litoral, né, mais próxima ao mar, ela tem uma maior coluna de ar, certo? A gente tem que levar o relevo em conta, né? Assim, quem está mais próximo do céu, quem está menos, assim, quem está no nível do mar. Então, aqui na cidade de Santos tem uma maior pressão atmosférica, né? Uma coluna de ar maior, ou seja, pode reter mais umidade também. Então, quanto maior a altitude, menores são as temperaturas, né? E porque ali vai reter menos calor, por ter menos ar, né, para reter o calor. E quanto mais próximo
ao nível do mar, maiores são as temperaturas, né? Porque a gente sabe que o calor, a água, ela retém bastante calor. Então, quando você tem uma quantidade de ar, de água maior ali, então significa que vai ser mais quente. Aqui eu coloquei um exemplozinho. Tem o nível do mar e aqui o número de partículas de ar acima do nível do mar, né? E o número de partículas... Peraí, eu acabei esquecendo. Peraí. Tá bom, só... tá bem, entendi. O nível de partícula, a gente vê que aqui elas estão bem próximas, certo? E aqui, conforme vai subindo, elas vão se dissipando, entendeu? É basicamente para isso que eu coloquei essa imagem aqui. Essas partes aqui eu já falei. Quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas. Espero que tenha dado para entender. Outro fator que a gente pode falar é da latitude. É importante a gente saber diferenciar latitude de longitude aqui. A latitude, no caso, ela é medida assim, certo? Dos polos para o centro do globo terrestre. E aqui, a linha do Equador, quem indica a latitude 0, ela vai crescendo de 15 em 15. Aí vai 0, 15, 30, 45, 60, 90. E para o norte ela é positivo e para o sul ela é negativo. Porém, é tipo assim, linha do Equador, 0, aí menos 15, menos 30, menos 45, menos 60, assim. Já a longitude, ela é medida por um meridiano assim, dá para vocês entenderem. E aí você fatia em vários pedacinhos o globo terrestre. É porque eu não sei se dá para explicar, mas é como se você fosse fatiando em vários pedacinhos e cada pedacinho ele é equivalente a tipo 90, 120, 150, 180 graus, até completar 180, certo? E aí pro leste é positivo e pro norte, sul, oeste é negativo, certo? Eu não sei se espelha, não sei se dá a mesma coisa, mas espero que dê para entender. Aqui na imagem está em inglês, mas eu acho que, enfim, aqui, ó, hemisfério norte, hemisfério sul. Aí eu coloquei aqui a linha do Equador, por onde ela passa, em cima de quais países ela passa. Já os países que ficam abaixo da linha do Equador, a gente chama de subtropicais, certo? E os de cima são próximos aos polos mais frios. Enfim. Uma coisa importante a gente dizer que a linha do Equador é o que marca a maior incidência solar. Então, a latitude, ela está diretamente ligada às diferenças de radiação solar sobre a Terra. Quanto mais próximo a linha do Equador, né, são baixas altitudes. Caso baixo de 0, certo? Mas as temperaturas tendem a aumentar. E quanto mais próximo às zonas polares, né, a zona polar do norte e a zona polar do sul, no caso a gente chama de altas latitudes, né, que chega a 90 ou menos 90, menores tendem a ser as temperaturas. Entendeu? Não só porque ficam próximos aos polos, mas é por conta da incisão solar. Ela tá bem... O planeta Terra, ela tá bem virado na linha do Equador pro Sol, assim, para bater ali certinho. Por isso que faz um calor danado. Tá bem. Vamos falar agora sobre continentalidade, que é um outro fator, que ele está associado aos locais de porção continental, né? No caso, que não tem acesso a um grande corpo de água, que a gente, no caso, os oceanos, certo? Aqui, influenciado... Deixa eu ver se eu tô falando... Tá bom, tô falando certo. Está associado aos locais de porção continental, é influenciado pelas massas de água, no caso, as grandes massas de água são as que têm a maior forte influência. Porém, como a gente está falando de continentalidade, as massas de água que vão influenciar vão ser em níveis menores, no caso rios,
lagos e etc., né? Localizada dentro do continente numa porção bem menorzinha. No caso, são esses rios que estão aqui adentro, essas bacias hidrográficas. Então, por exemplo, a Bolívia, ela não tem acesso ao mar, Paraguai não tem acesso ao mar. Então, são países que têm o seu clima fortemente influenciado pela continentalidade. E como o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem essa região aqui fortemente influenciada pela continentalidade, certo? Aqui apresentam menores índices pluviométricos e maiores amplitudes térmicas. Então, deixa eu ver. Isso, vai apresentar menor índice pluviométrico porque tem menos água, né? Menos coisa para você evaporar e saturar aquele... No caso ali o ar vai ser quente, vai ser seco, vai ser quente, enfim. Amplitudes térmicas maiores amplitudes térmicas, então tem uma diferença bem gritante, né? Entre a maior e menor temperatura ao longo do ano, ao longo de uma semana, ao longo, né, das estações. Tá bem, há maiores variações de temperatura, seja entre as estações do ano ou entre os dias e as noites. Ou seja, por estar numa porção de terra, de manhã pode fazer um calor absurdo, mas a temperatura ela já vai diminuir rapidamente e à noite já vai estar bem fresquinho e tal. Ao contrário do que acontece às pessoas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo. Faz calor de dia e à noite está fazendo o mesmo calor. A temperatura ela varia muito pouco. Tá bem. Agora vamos ao fator de maritimidade, que é uma coisa que combina muito, né? Meio que o oposto de continentalidade. Maritimidade são as áreas, são as porções de terra que estão próximas ao oceano, certo? Aos mares. Influencia diretamente os climas das regiões que estão próximas ao mar, como eu havia dito. Os locais que estão mais próximos das regiões litorâneas são mais úmidos, né? Como eu havia dito, tem maior transpiração da água, maior evaporação. Então, apresenta maior índice pluviométrico, né? Porque o ar daquela região fica saturado de uma forma rápida, já que há muita evaporação. Então, é só vocês pensarem, logo que tem mais evaporação, tem mais chuva. E a amplitude, a amplitude térmica é menor do que dos que são influenciados pelo fator da continentalidade. A variação de temperatura é baixa, como havia dito. Ali faz calor de dia, faz calor à tarde, faz calor à noite, então acaba variando muito pouco. Aqui eu coloquei para diferenciar uma área, vamos dizer, um deserto, que é uma área quilométrica que de terra, né? Aqui os raios solares eles batem, né? E aqui quase zero umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor de água na atmosfera. Por isso que acaba chovendo muito pouco no deserto e não necessariamente só no deserto, mas nas porções de terra que são continentais, certo? Que não tem acesso ao mar. Acaba tendo um índice pluviométrico muito baixo. Já à noite, no deserto, o calor ele se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impedem que o calor seja retido, né? Já na cidade litorânea, a gente tem uma umidade resultante da evapotranspiração e essa evapotranspiração ela é muito maior, né? Por ter aquele corpo hídrico enorme ali, um mar, né? E o vapor de água ele fica aprisionado, ele aprisiona parte do calor que aquela porção de terra recebeu durante o dia. E à noite, as nuvens funcionam como uma estufa, que retém o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando pouco a pouco. A nuvem, como eu havia dito, ela ajuda então a reter o calor e vai refrescando de madrugada e tal, mas não é uma coisa rápida, não é uma coisa, entendeu?
A água, ela ajuda muito a reter esse calor. Ai, ai, falando nisso, tá muito quente hoje. Agora a gente pode falar sobre massas de ar. As diferenças de pressão atmosférica, elas causam a movimentação do ar. Então, eu acho que vai ser interessante a gente poder voltar à definição de pressão atmosférica. Cadê a definição de pressão? É o peso exercido pelo ar sobre a superfície, né? Tem uma superfície aqui e o ar aqui em cima, e ele vai fazer esse peso aqui. Então, tá bem. Vamos voltar lá para outra parte da aula. Cadê? Achei. As diferenças de pressão atmosférica causam a movimentação do ar, né? Aqui tem uma pressão assim, aqui tem uma pressão maior e aqui tem uma inferior. E aí, essas diferenças de pressão, elas vão carregando os ventos e tal. Elas se formam quando a movimentação ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, né? Blocos de ar característicos, né? Tem as mesmas características ali, eles se reconhecem e tal, e então vamos para lá, entendeu? Tipo assim. Então, o encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente formam as frentes de ar. As massas de ar podem ser continentais, marítimas, quentes ou frias. As massas de ar são classificadas em equatorial, tropical, ártica, antártica e polar, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. As massas de ar frias vêm das regiões polares, certo? Isso. E as quentes, isso. As massas de ar quentes vêm das regiões tropicais e equatoriais, tá? Aqui, ó, a linha do Equador e os trópicos, certo? Então, essas massas de ar aqui, corrente quente, elas estão concentradas aqui. Ou elas saem daqui e vão lá para cima, né? Para entender? A corrente fria está marcada em azul e a gente consegue ver que ela sai dos polos, né? Aqui. E aqui, outras coisas que eu andei marcando não, mas no mapa está representando, né? Os países pintadinhos de vermelho são equatoriais. Aí tem os tropicais, que está logo o Brasil, em cima do Trópico de Capricórnio. E os subtropicais, abaixo do trópico, né? Certo? Já temos o tropical árido, né? Que é o Trópico de Câncer, que marca aqui. Enfim, tem o continental frio, polar, que são os branquinhos. Essas paradas assim, beleza? Os montanhosos tem aqui os Andes, tem essa cordilheira aqui também, que eu acabei esquecendo o nome. Mas eu posso lembrar depois. Depois eu lembro. Tá bem. Tá. Então, a latitude ela influencia diretamente nas massas de ar também, já que a diferença de pressão Peraí. Não, latitude e Equador. Então, como eu havia dito, vou retornar aqui. Como eu havia dito, a corrente de ar, né, que as linhas do Equador, os trópicos de Câncer e de Capricórnio, tudo aí faz parte das latitudes, então elas influenciam as correntes de ar. Eu acho que deu para entender. Tá bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre as massas de ar brasileiras. Deixa eu só beber uma aguinha antes. Tá bem. A gente tem 5, né? É a MEC, ela se escreve assim mesmo, né? A minúscula, maiúscula e minúscula. MEC tem a MEA, MEA, MTC, MTA e MPA. Então, durante o verão e durante o inverno, elas atuam de formas diferentes. E aqui no gráfico, no mapa, está indicando, né, quais são as quentes, as massas frias, no caso que é uma só, qual é a massa úmida e qual é a massa seca.
No caso, tá bem, vamos explicar uma por uma. A MEC, ela atua mais ao norte, né? Centro-oeste, aqui, ó, norte, centro-oeste para essa área aqui. Influencia o sudeste durante o verão, sudeste, essa área aqui. Já, deixa eu ver, a MEA é formada pelos ventos alísios no nordeste, né? Os ventos alísios que eles chegam, deixa eu explicar. Os ventos alísios, como é que eu vou explicar isso? Mas eles convergem na linha do Equador, certo? Eles vêm do Trópico de Câncer, vem um vento, e aqui do Trópico de Capricórnio vem outro, e eles convergem na linha do Equador. E aí eles sempre vão em direção ao oeste. É isso. Aí a massa equatorial atlântica, no caso, ela é formada pelos ventos alísios no nordeste e ocorre nas zonas subtropicais. Subtropicais abaixo do Trópico de Câncer, certo? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, nessa área aqui, subtropical. Já a massa tropical continental origina-se na árida depressão do Chaco, aqui, depressão del Chaco, entre Paraguai, Bolívia e Argentina, ou seja, ela influencia aqueles países também. Atua no centro-oeste, essa região aqui, podendo atingir o sul e o sudeste, essa área aqui. Já a massa tropical atlântica, né? Tropical, né? Trópico de Capricórnio, atua em todo o litoral brasileiro e gera chuvas frontais no inverno nordestino. Deixa eu ver. Aqui, ó. No inverno, a massa tropical atlântica ela se estende até o nordeste, gerando as chuvas frontais, né? E a massa polar atlântica, ela sai do sul da Argentina, daqui, e a interação com a massa tropical atlântica forma as chuvas nordestinas, isso, também. Ela influencia fortemente aqui. Dá para ver que no inverno ela se interage com a massa tropical atlântica, certo? Aqui. Agora, eu queria só analisar com vocês que a letrinha aqui do meio, ela sempre vai ser responsável por dizer se ela é tropical, equatorial ou polar, certo? E aqui, a última letrinha, ela vai dizer se ela é continental ou se ela é, deixa eu ver, massa tropical, se ela é influenciada pelo mar pelo Oceano Atlântico, isso. Isso, exatamente. Aqui, as que estão em vermelho são massas quentes, aqui estão azul, azul escuro, massa fria. Aqui tem a bordinha clara, é uma massa úmida, e as que tem bordinha laranja são massa seca. Então, eu quero analisar mais uma coisa com vocês, que é a massa quente, né? Como eu havia dito, a continentalidade ali, o ar é quente, por conta de não haver muito vapor do oceano. Então, aqui temos uma massa quente e seca. Então, deixa eu ver. Estou falando da MTC? Isso, que é abaixo do Equador. Isso. Estou me embolando um pouquinho, não estou, eu acho. E aqui a gente tem a MEC, que é uma massa quente, que é também úmida. Só que ela é úmida, ela é continental, porém ela é úmida, ela é muito especial por conta da floresta amazônica. Apesar dela ser dentro do continente, a floresta amazônica tem uma evapotranspiração absurda, né? Tem os rios voadores, como eu havia dito na última aula, e isso a torna uma massa úmida, que é a única continental aqui do Brasil que ela é úmida. Aqui a gente tem a massa equatorial atlântica, né? Que é uma massa quente e úmida por conta do oceano.
a massa tropical atlântica, que ela é quente e úmida também pelo oceano, só que a diferença é que essa aqui é equatorial e essa aqui é tropical. E a massa polar atlântica, que é a única massa fria que tem aqui no Brasil, né? Que, como já disse, vem lá da Argentina. Ela às vezes provoca neve no sul da Argentina e pode causar também a queda de temperatura na Amazônia durante o inverno. Então, também é uma massa fria, né, por vir do polo sul, e uma massa úmida por conta dos oceanos. Eu acho que deu para entender um pouquinho as massas de ar brasileiras. E caso ainda tenha sobrado alguma dúvida, caso eu não tenha explicado de uma maneira didática, podem sempre me mandar as questões. Outro fator, né, climático que a gente pode levar em conta, considerar, são os relevos, que são paisagens físicas que influenciam diretamente o clima regional, o clima em que existe o relevo, certo? Os principais tipos de relevo, a gente já teve aulas de relevo, né? Acho que algumas aulas atrás, mas está no YouTube. São planícies, planaltos, podem ser montanhas e depressões. Os locais que apresentam maiores altitudes, como as montanhas, o clima é sempre mais frio, certo? E os relevos podem facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, alterando significativamente o clima e a umidade da região. Agora, uma coisa... Eu coloquei essa imagem aqui, essa imagem do continente americano, né, sul-americano, e aqui tem a Cordilheira dos Andes. Eu queria explicar que, tipo assim, tem uma massa de ar que ela poderia muito facilmente vir para o Brasil, que ela está aqui no Oceano Pacífico, só que ela não chega ao território brasileiro, aos territórios vizinhos, por conta da Cordilheira dos Andes, certo? Porque ela se choca com a cordilheira e assim ela, tipo assim, a cordilheira tá aqui, ela se choca, dispersa, entendeu? Então, outra parada que eu acho interessante de a gente... Deixa eu ver. Aqui, as massas que podem se chocar com a Cordilheira dos Andes, tá escrito aqui em pequenininho, Polar Pacífica, Tropical Pacífica e Equatorial Pacífica, né? Elas acabam... os Andes acabam servindo de barreira, né? Para essas massas não adentrarem o território. E outra coisa que eu botei aqui de exemplo, que é o Planalto de Borborema. Borborema, isso. Aqui rola os ventos alísios, né? A umidade. Borborema fica no Nordeste, né? E aí os ventos alísios, né? Vindos pelo mar aqui nessa região. Aí acaba rolando as chuvas orográficas, chove nessa parte e mesmo assim vem um vento seco para cá. Vem um vento úmido aqui, o Planalto de Borborema serve de barragem e não permite que esse vento úmido passe. Então ele volta como um vento seco, entendeu? Na depressão sertaneja. Eu acho que tá bom, já foi. Outro fator, né? São muitos fatores climáticos, meu Deus. É a vegetação, que ela interfere no clima de várias formas diferentes. A contenção ou absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos. Cadê? Então, eu coloquei aqui como exemplo a floresta amazônica e essa aqui é a floresta tropical, né? Que ocorre... Não. Tropical, exatamente. A elevação da umidade por meio da evapotranspiração, que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Como havia dito, a floresta amazônica, por ter muita evapotranspiração, ela acaba tornando mais úmida aquela região, certo?
Então, por isso a gente pode... mais um motivo para a gente poder explicar a MEC, que é a massa equatorial continental, que é a única continental que é úmida, né? Então, a gente vê a importância da floresta para liberar, né, a evapotranspiração, né? Absorve com as raízes e as folhas, elas liberam essa umidade pro ambiente, certo? Então, ela tem muita função importante também na contenção, absorção dos raios, minimizando os efeitos, né, no solo ali. Por isso que também é um fator importante a gente linkar com urbanização, ali uma região que não tem... Deixa eu ver, eu vou falar mais à frente sobre urbanização, mas uma região que ela não tem vegetação, ela acaba tendo menos liberação de vapor para o ambiente e, consequentemente, também menos absorção dos raios solares, entendeu? Vamos lá. Aqui, vou falar sobre urbanização. A urbanização ela tem alguns efeitos, né? Vamos dizer que são mais problemáticos em relação ao clima, né? Aqui eu coloquei um climograma, né, para representar as ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são zonas elevadas que têm temperaturas muito elevadas quando elas são comparadas a outras regiões, né, ao redor, né? No caso aqui, a gente tem o centro da cidade e a gente consegue ver que ela atinge uma temperatura muito alta, de 32,8 graus, comparado, por exemplo, à área rural. E tudo isso no mesmo dia, entendeu? A área rural aqui ela está atingindo 29 graus, 29,4 graus. A área verde aqui está atingindo 30,6. É isso que eu queria mostrar para vocês, que nas cidades, nos centros urbanos, os raios solares eles atingem aquilo ali e como é muito concreto, é muito asfalto, aquilo ali acaba absorvendo, né? E mantendo durante o dia, fazendo com que a temperatura naquela região ali seja muito mais alta, formando uma ilha de calor em relação aos outros lugares, certo? É uma problemática, né? Porque quem aguenta viver nesse calor, gente? Não dá. E tem umas outras soluções viáveis, mas a gente pode ver isso numa outra aula ainda. Uma outra problemática, né, que acaba modificando o clima por conta da urbanização é a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, não sei se vocês sabem, mas ele não é uma coisa ruim. Na verdade, ele é uma coisa boa, mas é uma coisa natural que acontece na atmosfera terrestre. Porém, com o passar dos anos, né, com a maior quantidade de emissão dos gases do efeito estufa, que são... Cadê? Eu pensei que eu tinha anotado os gases de efeito estufa, porém não. Mas assim, os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do sol passe por eles, né? E aí, quando você tem uma maior... Tipo assim, naturalmente, a natureza já emite CO2. Quando a gente respira, já está emitindo CO2. E aquilo ali já é o suficiente para você manter o efeito estufa funcionando de uma forma equilibrada. Mas quando você tem uma emissão muito grande de CO2, muito maior, muito superior, né? Os carros, as indústrias, enfim... Essa quantidade absurda acaba intensificando, ou seja, permitindo a maior passagem de raios solares para a superfície terrestre. Então, parte dessa energia solar ela é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, certo? Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do sol. Deixa eu voltar. Spoiler.
Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor ainda, entendeu? Então, recalculando, né? O efeito estufa é uma coisa boa, uma coisa natural, faz parte da atmosfera terrestre, porém, o que anda acontecendo por conta da urbanização é a intensificação desse efeito, o que gera ainda mais calor nas cidades, assim, numa porção do território. Tá bem. Agora, uma outra consequência é a inversão térmica, né? O fluxo normal seria aqui o ar quente, o ar frio e um ar mais frio ainda, né? Quanto mais próximo da... Eu sempre esqueço dessa palavra. Eu sempre esqueço. Sempre esqueço, meu pai do céu. Quanto mais próximo da atmosfera, mais frio, certo? Por ser menos pressão atmosférica, né, e tal. Então, aqui a gente tem um ar mais quente, ar mais frio e mais frio ainda. Seria o fluxo normal. Já a inversão térmica acontece assim. O ar frio, o ar quente vai lá para o meio e aí vem o ar frio. Isso é um fenômeno natural também. No caso, a inversão das camadas da atmosfera. Isso acontece em escala local. Tá. Aí as consequências dessa... Só que, tipo assim, por ser uma coisa natural, com ação antrópica, acaba sendo pior, né? Sempre que a gente coloca o dedo em alguma coisa, pior. Ocorre isso tudo, né? A intensificação dessa inversão térmica causa a desestabilização momentânea da circulação atmosférica e a alteração da temperatura, né? Enfim. Chuva ácida, tá bem. Também é um efeito da urbanização, né? Basicamente, você tem a evaporação, né, dos lagos, dos rios, dos oceanos, porém ali você tem uma indústria, uma coisa perto que está sempre emitindo ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso e o gás carbônico, certo? E aí, esses gases, né, tóxicos, eles são liberados para a atmosfera e eles se combinam com as gotículas de água e formando a chuva ácida. Aí essa chuva ácida, como consequência, ela destrói a vegetação e acidifica os solos e, enfim, mata animais, né, vegetação e, consequentemente, faz mal para a gente. Então, acho que nessa parte de urbanização, espero que tenha ficado tudo claro. Agora, falar um pouco sobre os tipos de clima. Eu queria saber se essa aula está acabando, que eu não sei quanto tempo eu estou aqui. Tá bem. Tá bom, os tipos de clima. Aqui a gente tem os climas equatoriais, tropical úmido, tropical seco, desértico quente, mediterrâneo, e cada um tá aqui marcado por uma cor no mapa, certo? E aqui a gente tem o círculo polar ártico, trópico de Câncer, Equador, linha do Equador, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, né? Que são as latitudes, né? Que a gente tinha falado. Isso, são as latitudes. Tá bem, vamos passar para os tipos de clima. Tá. Deixa eu ver. Sim. Tem todos esses climas no mundo todo, né? Tem o frio continental, polar de altitude, temperado marítimo, temperado continental, desértico frio. Só que, como a gente precisa correr com o tempo, eu não vou tratar muito sobre esses nessa aula. Eu vou tratar mais sobre os climas brasileiros. E aqui eu achei um mapa, né? Consegui enumerar o número 1. Ele se refere ao equatorial úmido, que é encontrado nas regiões localizadas nas proximidades
da linha do Equador. No caso, essa área aqui, certo? Ele é o equatorial úmido por conta, né, da floresta amazônica e tal. Tem uma característica, né, a temperatura elevada e grande quantidade de chuvas durante a maior parte do ano. É um clima quente e úmido, como havia dito, né, a massa polar Não, é a massa... Deixa eu ver. É a massa... Gente, eu acabei esquecendo. Como é que pode? Eu esqueci. É a MEC, né? Massa Equatorial Continental, isso aí. No caso, a MEC, ela ocorre, né, nessa zona equatorial aqui, nesse clima equatorial. E tem uma baixa amplitude térmica. E aí, retomando, a amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas altas e baixas. Então, tem uma pouca diferença. Tropical continental corresponde ao item 2 aqui. E abrange as áreas do centro-oeste, que é essa área aqui, a área do nordeste, a área do norte e sudeste, essa região aqui. No verão, a estação chuvosa provocada pela massa equatorial continental, né? Lembrando que ela fica aqui, e a massa tropical atlântica, nessa região por aqui. Já no inverno, a estação seca ela ocorre pela MEC, né? Massa equatorial continental, que se retrai, deixando espaço para a atuação das massas polares e a massa tropical continental. E as amplitudes térmicas anuais são elevadas devido à influência da continentalidade, certo? Como havia dito, né? A massa tropical continental ela atua nessa região aqui. É uma massa quente e seca. Tá bem. Agora vamos falar sobre tropical semiárido, que corresponde ao item 3, que é típico nas regiões nordestes do Brasil. Deixa eu beber. As massas que atuam nesse clima, né? Tropical atlântico, né? Vem do Oceano Atlântico, e massa equatorial continental, que é aquela que fica aqui. Então, elas atuam no tropical semiárido. E quando chega ao interior do Nordeste, a massa tropical atlântica já perdeu a umidade, né? Por conta das barreiras montanhosas que impedem a passagem das chuvas que caem no litoral. Ou seja, existem barreiras montanhosas nessa região aqui que impedem, né, que essa massa tropical atlântica, uma massa quente e úmida, ela chegue até o interior do Nordeste, isso. Tem o menor índice pluviométrico do Brasil, né? Lá chove muito pouco. E, como eu havia dito, é daqui que tem aquela imagem. Cadê? Essa imagem aqui. Existem muitas barreiras, né, montanhosas na região do Nordeste que impedem que esse ar úmido ele passe para dentro do território nordestino. Cadê? Tá, cheguei de novo. As médias térmicas anuais e as temperaturas são elevadas, né? Tudo certo, tá aqui. Tropical litorâneo. Litorâneo, né? Litoral, de praia e tal. Então, é essa região aqui, 4, em verde. Ela abrange a faixa da costa do Nordeste e do Sudeste. Sofre influência da massa tropical atlântica, que fica nessa região aqui. E chuvas concentradas no inverno e médias térmicas elevadas. O encontro da massa tropical atlântica com a massa polar atlântica, que vem aqui do sul, provoca chuvas frontais. E no verão, o encontro da massa tropical atlântica com as áreas mais elevadas, como o Planalto de Borborema, no Nordeste, como eu havia dito, e as Serras do Mar e da Mantiqueira, no Sudeste, nessa região aqui, provocam as chuvas orográficas. Então, a gente tem 2 tipos principais de chuva também. Aqui a gente tem... Tá chegando no final, gente. O subtropical úmido, né?
que é essa região aqui, abaixo do trópico, e ocorre no sul do Brasil. É dominado pela massa tropical atlântica, né? A massa tropical atlântica nessa região, e sofre grande influência da massa polar atlântica no inverno, né? Uma massa fria e úmida. Apresenta o segundo maior índice pluviométrico anual, né? Só perdendo para o clima equatorial úmido. Tem as estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas durante o ano. No inverno, são constantes ondas de frio e formação de geadas e chuvas de granizo. Pode até chegar a ocorrer neve nas áreas de maior altitude, né? Como na região de São Joaquim, em Santa Catarina. Por isso que é a única região que pode nevar aqui do Brasil, certo? Agora, por último, a gente tem o tropical de altitude, está marcado aqui pelo número 6. Nas áreas de maior altitude da região sudeste, ela atua, né? Esse clima sofre grande influência anual da massa tropical atlântica. A tropical atlântica nessa região, vamos lembrar de novo, e no inverno, a massa polar atlântica ela é responsável pelas baixas temperaturas e pelas geadas que costumam ocorrer nessa época, nessa região em amarelo escuro aqui, né? Diferencia-se do clima tropical típico ou continental por abranger maior índice pluviométrico anual. Verões menos quentes e invernos mais frios, certo? Porque ela é influenciada pela massa tropical e pela polar, então acaba gerando um equilíbrio legalzinho ali naquela região. Agora, por último, eu queria explicar só um conceitozinho assim para vocês. Aqui é o mesmo mapa, basicamente, né? Dá para ver que só que está enumerado por A, B, C, D e E. E esse daqui são os climogramas também. Aqui é a precipitação, é a quantidade de chuva ao longo de cada mês, né, do ano. Então, essa aqui é a região amazônica e aqui um climograma ele também vai observar a temperatura, né, ao longo dos meses, a temperatura anual, só que medindo em meses. E, enfim, as características aqui. Em janeiro, fevereiro, né, dá para ver que tem bastante chuva durante o ano todo e as temperaturas elas se mantêm sempre bem altas. Já aqui na região do sul, quantidade de chuva assim média, né? E a temperatura aqui ela cai muito nessa parte de junho e agosto, né? Coincidentemente, né, com o inverno. E aqui no Nordeste, índices pluviométricos baixíssimos, como a gente pode ver, é o menor índice pluviométrico que tem na região do Brasil. Temperaturas sempre muito elevadas. Aqui no litoral, a gente tem um índice pluviométrico muito alto, né, por ter saída com o mar, né, muita evapotranspiração. Temperaturas altas, porque a água ela concentra muito calor, né? E aqui nessa região é a 2, tropical continental. A região tropical continental, ela tem uma temperatura mais equilibrada, assim, uma chuva. Tem uns períodos aqui alguns meses aqui, ó, de junho a agosto, setembro, por aí, tem uma queda no índice de chuvas, né? Na precipitação, e a temperatura, ela reage da mesma forma, né? Então, eu quero ver depois se vocês conseguem fazer essa relação das massas, né? Das massas... Qual a palavra, gente? Eu sou muito lelezinha. Das massas. Cadê? Tá, lembrei. Se vocês conseguem fazer essa relação das massas de ar, né? Ar frio, ar seco, ar quente, ar úmido,
né, com esses climogramas. Eu acho que dá para fazer uma relação bem legalzinha se a gente pegar para estudar cada massa de ar que atua em cada região e a gente observar os climogramas. Dá para ver que realmente é uma coisa que dá para ser comprovada cientificamente. Então, eu acho que com isso eu encerro a minha aula agora, né? Terminei. Vou ver se tem uma lista de exercícios para vocês exercitarem, né? Esse tema. E é isso. Eu vejo vocês depois do recesso. Próximo Enem, né? Vai ter mais uma aula sobre vegetação e depois outras paradinhas para a gente poder se preparar para a prova. E é isso. Boas festas a todos. Feliz Ano Novo. E até a próxima aula. Vou encerrar aqui.